Boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria muito grande compartilhar nessa casa de luz com esse ambiente tão especial, essas vibrações tão sutis que nós sentimos nessa casa de luz. E na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima de uma parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que se chama A Parábola do Tesouro Escondido. E ela é muito curta, e apenas um versículo, e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado por um homem, e que, movido de uma grande alegria, ele foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Muito bem. A grande mensagem, a ideia central dessa passagem é o nosso encontro com Deus e a nossa grande procura, a nossa grande caminhada. E essa parábola, ela precisa ser entendida a partir da ideia de que tudo o que é valioso, tudo o que é precioso, ele tem um grande valor, ele vai exigir um grande trabalho, um grande sacrifício para podermos tomar posse desse bem. E a primeira coisa que nos chama muito a atenção nessa parábola é a existência de um grande tesouro escondido. Vejam bem, para nós brasileiros que vivemos isolados aqui na América Latina, na América do Sul, tão distantes daquelas grandes convulsões sociais que sempre assolaram aqueles povos do hemisfério norte, para nós fica um pouco difícil de acreditar na existência de um tesouro escondido. Mas não é bem assim. Se nós formos analisar aquela região do Oriente Médio que Jesus viveu, nos últimos 4.000 anos, aqueles povos sempre estiveram envolvidos em guerras, invasões, depredações e saques. Alguém poderá questionar: saques? Mas saquear o quê? Uma região pobre, desértica, semidesértica, que o lado que nós olhamos, vemos apenas pedras e areia. E isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que no meio daquelas pedras e daquela areia existe um rio. Pequeno, é verdade, mas muito importante. O famoso Rio Jordão.
E eu digo famoso porque numa região tão seca e árida como aquela, o bem mais precioso que existe é a água doce. E essa é a principal razão por aqueles povos viverem sempre em disputa: a posse da água. E nós não podemos esquecer também que as casas naquela época eram muito frágeis, eram muito inseguras. Muitas delas tinham apenas 4 paredes, não tinham divisões. Isso levava as pessoas para se prevenirem, para se precaverem. Elas colocavam os seus objetos valiosos, geralmente em jarros feitos de barro, e escondiam em lugares de difícil acesso. Mas, num lugar tão instável, era muito comum, naquelas invasões, famílias inteiras serem mortas, e aquele tesouro ficava perdido até o dia que alguém encontrasse. Nós não podemos esquecer também que em momentos de urgência, de desespero, de fuga, de correria, palácios, imóveis, fazendas, tudo isso fica para trás. Tudo isso é abandonado. Tudo isso fica perdido. Refugiados procuram sempre carregar consigo dinheiro vivo, ouro, joias ou pedras preciosas, porque esses bens, eles têm valor em qualquer lugar do mundo. Se bem que nos dias de hoje existem os bancos, as instituições financeiras, pessoas mais prudentes, antevendo uma tragédia, elas costumam abrir contas em países que têm uma democracia bastante estabilizada. Mas o problema de refugiados existe até os dias de hoje. Basta nós vermos os noticiários. Muito bem. Agora, de posse desses esclarecimentos, vamos ao início da nossa parábola. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo. E primeiramente, vamos analisar o campo. O que Jesus queria dizer com o campo? Jesus, em seus ensinamentos, nunca ele se referia às coisas materiais, às coisas mundanas. Por quê? Porque as coisas materiais, elas são passageiras, elas são transitórias e elas se modificam com o passar do tempo. Todos
todos os ensinamentos de Jesus eram direcionados ao Espírito imortal, eram direcionados à eternidade, à vida futura, à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Por isso que os ensinamentos de Jesus, eles valiam naquela época, hoje, eles são essenciais para resolvermos os nossos problemas e eles valerão para sempre. Portanto, nessa parábola, o campo que Jesus se referia era o nosso coração, a nossa alma, a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E Jesus diz nessa parábola que esse grande tesouro está oculto no campo, ou seja, ele está oculto no nosso coração. Vamos tentar entender o que Jesus queria nos passar nesse ensinamento. Kardec nos ensina, na questão número 115 do Livro dos Espíritos, que todos nós fomos criados por Deus. E fomos criados simples e ignorantes, mas tendo uma finalidade muito específica. Um dia chegarmos à perfeição. Mas, para que nós possamos chegar à perfeição, chegarmos ao grau de espíritos puros, nós entendemos com isso que no momento em que fomos criados, Deus depositou dentro de cada um de nós, mais precisamente na nossa consciência, Deus depositou a semente do progresso, para crescermos, para evoluirmos, para sermos sempre atraídos à presença de Deus. Mas acontece que essas sementinhas que Deus depositou na nossa consciência, elas foram colocadas no seu estado latente, inertes, adormecidas, porém aptas, preparadas para irem despertando de acordo com as nossas lutas, com as nossas provações e com as experiências edificantes que formos acumulando ao longo das nossas encarnações sucessivas. De maneira que nesse campo, ou seja, no santuário sagrado do nosso coração, estão depositadas todas as bênçãos, todas as bem-aventuranças e todas as diretrizes para que um dia nós possamos chegar ao grau de espíritos perfeitos
e espíritos puros. Resumindo, existe dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, existe um tesouro fabuloso, um tesouro de grande valor, mas que, infelizmente, no nosso atual estágio evolutivo aqui na Terra, no início, nos primeiros passos na nossa infinita caminhada evolutiva, infelizmente, nesse nosso estágio, salvo raríssimas exceções, esse grande tesouro se encontra oculto para a imensa maioria da nossa humanidade. Esse grande tesouro é o reino dos céus que Jesus afirma que está dentro de nós. É o selo divino que Deus nos marcou para que sempre caminhemos ao seu encontro. É a velha parábola do filho pródigo voltando aos braços amorosos do nosso Pai Celestial. E continuando a parábola, Jesus diz que um dia aquele grande tesouro foi encontrado por um homem. E eu quero dizer aos senhores que achar, encontrar o reino dos céus dentro de nós não é uma tarefa fácil, é muito difícil. É um trabalho meticuloso, sistemático no bem, através dos séculos, dos milênios e do amadurecimento moral e espiritual de um ser humano. Além disso, Jesus nos ensina em Lucas 17, 20 e 21, que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Isso significa um novo olhar sobre a vida. É a inversão completa de todos os valores que nós sempre cultuamos. É o homem começando a substituir os seus instintos primitivos, ainda grosseiros, por virtudes superiores, por sentimentos elevados. É o início do desenvolvimento da moral e da inteligência. E nós sabemos que a moral e a inteligência são as duas asas fortes que proporcionam um voo seguro para um espírito ainda em evolução. Ou seja, é o espírito começando a ter domínio sobre a matéria. Porque, infelizmente, para todos nós, até os dias de hoje, felicidade e segurança sempre foram sinônimos de poder, de influência e acúmulo de riquezas materiais. Mas as coisas não são assim. Com o avançar da idade, mais experientes,
mais prudentes, nós iremos chegando cada vez mais à triste constatação de que os tesouros materiais que lutamos tanto, que nos sacrificamos tanto para adquirir, muitas vezes eles somente nos trouxeram decepções, tristeza e amargura. E nós podemos pegar como exemplo pessoas muito ricas, artistas famosos, pessoas muito bem-sucedidas financeiramente falando, e como que muitas dessas pessoas são vazias interiormente, infelizes no amor e em seus relacionamentos, e pobres, muito pobres em amizades verdadeiras, porque estão sempre alertas, sempre com o espírito suspenso, imaginando que quem quer que se aproxime de si está sempre interessado no seu dinheiro ou em seus bens. E passar longos anos da vida nessa pressão psicológica e nessa ansiedade mórbida, isso cansa e decepciona muito. E vai chegar um momento na nossa vida que mansões, iates, jatinhos, fazendas já não vão mais oferecer tanto fascínio na nossa vida como antigamente. Mas ao invés disso, muitas vezes essas riquezas materiais irão nos colocar à frente, na linha de frente de brigas, discórdias, dissensões, devido à ganância dos nossos familiares e quererem colocar as mãos em heranças valiosas, mas que nunca trabalharam e que nunca ajudaram para serem merecedores. E convivendo sempre no meio dessas intrigas, desses sentimentos mesquinhos, tudo isso irá acabar de uma vez por todas com as nossas últimas esperanças, as nossas últimas esperanças de que um dia as riquezas materiais iriam nos trazer um pouco de paz e um pouco de união entre os nossos familiares. Mas decepcionados, cansados de sofrer nessa batalha que nunca tem fim, porém mais experientes quanto às misérias que residem no coração das pessoas e principalmente mais amadurecidos moral e espiritualmente,
pela primeira vez, nós ofereceremos condições para que Jesus possa dirigir e administrar a nossa vida. Mas para chegarmos nesse ponto, para chegarmos nesse estado de graça, nós teremos que estudar muito. Nós teremos que conhecer profundamente a Bíblia e os mandamentos de Deus, para não acontecer com nós igual à história que eu vou contar. Elizabeth Baraldi foi uma poetisa inglesa que viveu na era vitoriana. E Elizabeth casou-se com um homem chamado Robert, sem a aprovação do seu pai. Era uma época de costumes muito rígidos e uma sociedade muito conservadora. E o seu pai nunca a perdoou por ela ter se casado com aquele homem que não era do seu interesse. Mas Elizabeth, tentando mudar a opinião do seu pai, todas as semanas ela escrevia uma carta dizendo ao seu pai o quanto que Robert era um homem bom, trabalhador, honesto e respeitador. E como ela vivia feliz ao seu lado, mas que ela queria muito que o seu pai a perdoasse e abençoasse o seu casamento. Porém, ela nunca recebeu uma resposta. Quando seu pai veio a falecer, alguns dias depois, Elizabeth recebeu um grande pacote pelo correio e dentro estavam todas as suas cartas lacradas. O seu pai nunca havia lido nenhuma de suas cartas. Mais tarde, essas cartas foram reunidas e foi publicado um livro chamado As Cartas de Elizabeth Baraldi. E aquelas cartas, elas tinham um conteúdo emocional muito forte, muito grande, muito profundo. E seguramente, se o seu pai tivesse lido algumas daquelas cartas, muito provavelmente teria tido uma reconciliação e um final feliz para todos. Mas não. O orgulho, a vaidade e a arrogância prevaleceram completamente. Essa história, ela nos faz meditar a respeito da insensibilidade humana. Como que aquele homem pôde nunca ter lido sequer uma única das cartas da sua filha? E a pergunta que eu faço é: essa história tem alguma relação com a nossa vida? Para alguns, sim. Quantos de nós não possuímos na nossa casa, na nossa estante, uma Bíblia já amarelada pelo tempo e que nós nunca tivemos a iniciativa de abrir essa Bíblia
e ler algumas de suas páginas. A Bíblia são as cartas de Deus. A Bíblia são as cartas que Deus nos enviou. A Bíblia é o caminho, é o roteiro seguro para que possamos chegar a Deus. Mas, iguais ao pai de Elizabeth Baraldi, nós nunca abrimos e nunca lemos as cartas que Deus nos enviou. E com isso, nós não ficamos nunca sabendo o plano que Deus tinha na nossa vida. E aí nós concluímos que existem dois tipos de cristãos: aqueles que não estudam, que nunca leram na Bíblia, que conhecem muito pouco ou quase nada a respeito dos mandamentos de Deus, e que, se nós perguntarmos para essas pessoas, para você, quem que foi Jesus, provavelmente eles irão responder: Jesus foi o Filho de Deus, um coitado, uma vítima inocente que foi morto pendurado em uma cruz, mas que com o seu sacrifício, com o martírio da cruz, Jesus lavou a nossa alma, levou consigo todos os nossos pecados, e assim Ele provocou a nossa salvação. Essas pessoas são aqueles que cultuam a morte de Jesus, são aqueles que cultuam o Cristo crucificado. E existem aquelas pessoas que estudam a Bíblia, que conhecem profundamente o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Se perguntarmos para essas pessoas como foi que Jesus morreu, provavelmente eles irão responder: eu não vou lhes falar como ele morreu, eu vou lhes falar como ele viveu, os ensinamentos, os exemplos que ele nos trouxe e nos deixou, para que a nossa caminhada até junto ao Pai seja a mais breve e a mais serenamente possível. E finalmente, na parábola, Jesus diz que aquele homem, tendo encontrado aquele grande tesouro, ele foi movido por uma alegria muito grande, ele foi vender tudo o que ele possuía e comprou aquele campo. E esse já é um estágio espiritualmente mais elevado. É a alegria dos eleitos, dos bem-aventurados, daqueles que efetivamente já tomaram posse do reino de Deus. E nada melhor para visualizar essa alegria do que a história que eu vou contar. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu sei, esse fato aconteceu em Curitiba, na capital do Paraná. Era
noite de Natal. E uma menina, uma jovem de 15 anos, estava internada em um grande hospital há vários meses com câncer. E como era a noite de Natal, muitas pessoas tinham saído da cidade, tinham ido viajar. As famílias estavam reunidas e haviam poucas pessoas e poucos automóveis transitando pelas ruas. A cidade estava mergulhada em um grande silêncio. E foi devido a esse grande silêncio que a menina, no seu quarto, no hospital, ela pôde ouvir sons que chegavam até o seu ouvido, sons que vinham de uma igreja evangélica situada perto daquele grande hospital. E eram hinos de louvor, de agradecimento, glorificando a Deus e acompanhado pela palavra inspirada do seu pastor. Algumas horas mais tarde, quando uma enfermeira, já muito conhecida da menina, entrou no quarto, ela disse: o que aconteceu? Você sempre está tão triste, mas hoje os seus olhos estão brilhando de alegria. E a menina respondeu: hoje é noite de Natal, e ouvindo aqueles hinos de agradecimento e de louvor, e ouvindo a palavra de Deus, essa noite eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu estou pronta, eu não tenho mais medo de nada. Nessa noite eu encontrei a verdadeira felicidade, a felicidade junto ao meu Pai. Meus irmãos, eu agradeço imensamente a presença e a atenção de todos. Muito obrigado, muita paz para todos.